Olá pessoal, meu fraternal e cordial boa noite a todos. Muito respeito a todos, muita alegria também por poder estar aqui mais uma vez com vocês no canal do Centro Espírita Eurípides Barzanufo de Franco da Rocha. Meu nome é Israel e a gente está nos últimos dias aí fazendo a leitura do livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. E hoje eu vou dar continuidade à lição do capítulo 8. Então nós vamos pedindo permissão a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, por mais esta oportunidade, por nos permitir estar aqui. Nós abrimos então dizendo a oração da nossa Mãe Maior. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos elevando nossos pensamentos a Deus, a Jesus, pedindo permissão para que as correntes africanas, correntes indianas, correntes dos caboclos, do Preto Velho, do Pai Chico, Pai Joaquim, Pai João da Mata Verde, corrente branca, corrente azul, corrente lilás, corrente dos médicos, Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, Dr. Fritz, Dr. Shapira, Dr. Franco da Rocha, Dr. Ângelo Nisson, Dr. Souza Martins, Dr. Manuel de Góes, corrente dos sacerdotes, Padre Vitor, Padre Donizete, Padre Joaquim, Padre Chico, Padre Cícero dos Juazeiro, corrente dos ancestrais, dos antepassados, da família, nós agradecemos e damos continuidade. Eu vou ler aqui para vocês a continuação da lição, começando na página 96, depois do item 5, que falou aí das coisas imperceptíveis, de algumas destinações, que são ligadas ao corpo e da união. Aí a lição continua dizendo assim: se a destinação essencial da alma é estar unida a um corpo material, se, por sua natureza e segundo o fim providencial da sua criação, esta união é necessária às manifestações das suas faculdades, temos que concluir que sem o corpo a alma humana é um ser incompleto. Sendo assim, para permanecer o que ela é pela sua destinação, após haver deixado o corpo, é necessário que tome outro, ou que nos leva forçosamente a pluralidades das existências. Ou seja, a reencarnação eterniza. É verdadeiramente estranho que um concílio considerado como uma das luminárias da Igreja tenha identificado este ponto do ser espiritual com o ser material, de maneira a não poderem existir um sem o outro, desde que a condição essencial de sua criação é o que permanecem unidos. Agora, item 6, o quadro hierárquico dos anjos nos mostra que muitas ordens têm nas suas atribuições o governo do mundo físico e da humanidade, sendo que foram criados para este fim. Mas, segundo a Gênese, o mundo físico e a humanidade só existem há 6.000 anos. O que faziam esses anjos antes desta criação, durante a eternidade, se os objetos das suas ocupações não existiam? Os anjos foram criados desde toda a eternidade. Assim deve ser, pois se destinam à glorificação do Altíssimo. Se Deus os criou em alguma época determinada, então ele esteve até esta época, quer dizer, durante a eternidade, sem adoradores. Item 7. Logo mais está escrito: enquanto durar essa união tão infinita da alma com o corpo, haverá então um momento em que essa união não existirá mais. Essa proposição contradiz aquela que faz da união a destinação essencial da alma. Está escrito ainda:
As ideias lhes chegam pelos sentidos, por uma comparação dos objetos exteriores. Essa é uma doutrina filosófica, em parte verdadeira, mas não em sentido absoluto, segundo o eminente teólogo. É condição inerente à natureza da alma só receber ideias por meio dos sentidos. Ele se esquece das ideias inatas, das faculdades às vezes bastante transcendentes, da intuição das coisas que a criança traz ao nascer e que não deve nenhuma forma de instrução. Hoje mesmo a gente estava conversando sobre isso, né? Que as crianças às vezes têm atitudes assim que parece que já é instinto do ser humano, né? Já vem com alguns instintos, né? Isso é fato, né? A gente está no dia a dia, graças a Deus temos crianças aqui para nos ensinar muitas coisas, e é fato que a gente tem como educador também que ter a consciência de que tem que trabalhar essas coisas na criança para ela não sofrer aqui com as coisas que ela vai enfrentar na Terra, né? Quando for crescendo. Por meio de quais sentidos esses jovens pastores calculadores naturais que espantaram os sábios adquiriram as ideias necessárias à solução quase instantâneas dos mais complicados problemas? O mesmo podemos dizer de certos músicos, pintores e linguistas precoces. Os conhecimentos dos anjos não resultam da indução e do raciocínio. Eles sabem, porque são anjos sem terem necessidade de aprender. Deus os criou assim. A alma, pelo contrário, deve aprender. Se a alma só recebe as ideias através dos órgãos corporais, que ideias podem ter a alma de uma criança que morreu poucos dias depois de nascer, admitindo-se com a igreja que não renasce mais? Item 8. Aqui se apresenta uma questão vital. A alma adquire conhecimentos e ideias após a morte do corpo. A alma se liberta do corpo, vira espírito, né? Vai para o plano de luz, como todos nós queremos, né? Sem sofrimento, que queremos ser recebidos lá por pessoas conhecidas. Então ela se desligou do corpo, né? Ela continua com os seus conhecimentos e vai para o mundo espiritual, né? Deixa o corpo na terra, que o corpo é da terra. Se uma vez desligada do corpo, ela nada mais pode adquirir, a alma da criança, do selvagem, do cretino, do idiota, do ignorante, permanecerão sempre o que eram por ocasião da morte e assim estarão voltados a uma eterna inutilidade? Quase claro que não, né? Lá no plano espiritual também temos conhecimentos de que tem estudos, tem muitas lições, muitas coisas para aprender e também muito trabalho a se fazer, né? Se a alma adquire novos conhecimentos após a vida atual, é porque ela pode progredir sem o progresso posterior da alma. Chegamos a consequências absurdas com o progresso, chegamos à negação de todos os dogmas fundados na sua natureza estacionária, o destino irrevogável, as penas eternas e assim por diante. Se ela progride, qual o limite desse progresso? Não há nenhuma razão para que ela não atinja o grau dos anjos ou dos espíritos puros. Se a alma pode chegar a esse plano, não havia nenhuma necessidade de criação de seres especiais e privilegiados, isentos de qualquer trabalho, gozando da felicidade eterna sem nada haver feito para conquistá-la, enquanto outros seres desfavorecidos só conseguiriam a suprema felicidade ao preço de longos e cruéis sofrimentos e das quais rudes provas. Deus pode fazê-lo sem dúvida, mas se admitimos a infinitude de suas perfeições, sem a qual não haveria Deus, é forçoso admitir também que ele nada faz de inútil, nada que possa desmentir a sua soberana justiça e a sua soberana bondade. Item 9. Desde que a majestade dos reis se reflete
no número de seus súbitos, de seus oficiais e de seus servidores, que há de mais próprio para nos dar uma ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável dos anjos que povoam o céu e a terra, o mar e os abismos, e a dignidade dos que permanecem incessantemente prosternados ou em pé diante do seu trono? É uma legião de seres espirituais, né, protegendo a terra, protegendo a família, e aí é Jesus lá que está, né, que nesse comando, autorizando, mandando fazer, vir para a terra, mandar parar as guerras, mandar parar a poluição, mandar não, né, os anjos vêm, intui a gente, né? Intui a gente. Mandar é um modo de dizer, mas é figurado isso. Que a gente é apenas intuído, né? A gente tem que aceitar aquelas boas ideias que vêm de fora. É claro que os grandes governadores, né, que estão nos tronos, como está descrito aqui, eles deixam a desejar em certas situações, na proteção ambiental principalmente, e também na construção de armas, né, que é necessário, né? A gente já morre naturalmente, né, porque tem arma para matar mais, né? Não seria continuando a leitura, não seria rebaixar a divindade, assimilá-la na sua glória ao Fausto dos soberanos da terra, essa ideia inculcada no espírito das massas ignorantes, transformou-se numa falsa opinião da sua verdadeira grandeza. É sempre Deus reduzindo-os às mesquinhas proporções da humanidade, supô-lo sempre necessitado de ter milhões de adoradores incessantemente prosternados ou em pé diante dele e emprestar-lhes as fraquezas dos monarcas despóticos e orgulhosos do Oriente? O que torna os soberanos verdadeiramente grandes é o número e o brilho dos seus cortesãos? Não, é a sua bondade, é a sua justiça, é o título merecido de pais dos súditos. Pergunta-se se há alguma coisa mais apropriada a nos dar a ideia da majestade de Deus que a multidão dos anjos que compõem a sua corte. Sim, certamente há alguma coisa melhor do que isso. É representá-lo soberanamente bom, justo e misericordioso para todas as criaturas e não como um Deus colérico. Favorecidos em todos os dons, nascidos para a eternidade e para a felicidade. Felicidade que não os pune, condena ou conquista penosamente. Um momento de erro com a eternidade de suplícios. Item 10. O Espiritismo professa a respeito da união da alma e do corpo, uma doutrina infinitamente mais espiritualista, para não dizer menos materialista, e que, além disso, está de acordo com as observações e com o destino da alma. Segundo ele nos ensina, a alma é independente do corpo, que contribui apenas um envoltório temporário. Sua essência é a espiritualidade. Sua vida normal é a vida espiritual. O corpo é somente um instrumento para o exercício das suas faculdades, nas suas relações com o mundo material, mas separada do corpo, ela goza de suas faculdades com maior liberdade e maior amplitude. Eu estava comentando isso agora, né, que a gente volta para o plano espiritual, estudar e ajudar também. Muitas vezes em sonho a gente às vezes sonha com um acidente ou com algum velório. Eu acredito, e também é ensinado, que a gente pode ter ido ajudar, né? Se você está no lugar de acidente, você vê um acidente, se você está no velório, você vê um velório, você está ali apenas para doar energia para os bons espíritos, poder resgatar alguma pessoa ou ajudar no atendimento médico, coisa desse tipo, né?
Item 11. Sua união com o corpo, necessária aos seus primeiros desenvolvimentos, realiza-se no período que se pode chamar de infância e adolescência. Quando ela atinge um certo grau de perfeição e desmaterialização, essa união não é mais necessária e a alma continua a progredir na vida espiritual. Por mais numerosas que sejam de resto as existências corpóreas, elas são necessariamente limitadas pela própria vida dos corpos e sua soma total não compreende em todos os casos mais do que uma parcela imperceptível da vida espiritual que é infinita. Então, nesse capítulo, eu vim até aqui no item 11, né? Agora o colega do próximo vídeo, ou a colega, vai falar sobre os anjos segundo o Espiritismo, começa no item 12, porque senão os vídeos ficam muito prolongados e acaba a gente não fica cansativo, né? Então a gente procura reduzir em dividindo as lições e fazendo alguns comentários rápidos, porque o livro é extenso e ele tem muito aprendizado, tem muita coisa para refletir, muita coisa para analisar. E a gente está fazendo isso junto, né? Então, nós vamos, nesse momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, pedindo para que os bons Espíritos do Senhor possam magnetizar e fluidificar todas as águas das nossas casas, colocando ali o remédio invisível, que é o lenitivo invisível, que vem da mão de Deus, da mão de Jesus. E assim nós vamos continuando em pensamentos elevados, com muita luz e com muito amor, vibrar pela paz no mundo, no Brasil, em nossas cidades, em nossos lares, pelo amparo aos pobres e desempregados, pela saúde dos enfermos do corpo e da alma, vibrar com amor pela unificação das religiões, por nossos familiares e amigos, pelo reerguimento dos decaídos, pelas pessoas em situação de rua, pela reabilitação das pessoas privadas de liberdade, pelos trabalhadores do bem, pela harmonia nos lares desajustados, pela iluminação dos espíritos em sofrimento, pelo desenvolvimento espiritual da juventude, pela confraternização com os nossos desafetos, pela proteção aos velhos e crianças abandonadas, vibrar pelo livramento de guerras do planeta, pelo livramento de catástrofes naturais e as causadas pela ação do homem, vibrar pelo reequilíbrio do clima em nosso planeta, vibrar pelos acidentados, pelos hospitalizados, por todos que necessitam e por nós mesmos. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Oração, prece, Bezerra de Menezes. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros, que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos quantos apelam o teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despeceiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através das tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimentai as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos e espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Encerramos dizendo a prece que o Cristo nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, Senhor.
porque teu é o reino, o poder, a misericórdia e a glória para sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Ótima semana a todos, fiquem com Deus e gratidão.